vamos receber ela, a poeta e autora best-seller. Tá bom pra você ou quer mais? Ela mesma, Riane Leão. Seja muito bem-vinda, Riane. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, tô nervosa, eu sempre fico nervosa, mas eu tava rindo, eu devia ter vindo pra fofoca, né? É, te falei, Eu tinha né? tanta fofoca, eu pensei, eu tinha muita fofoca pra colocar na roda. Gente, É, eu deveria ter vindo pra fofoca. volta amanhã. Não, sabe o que eu amei? Que nós somos gêmeas de trança. Sim. A gente tá na mesma E tonalidade você viu que eu de vim gótica trança. também, pra combinar com... Aham, Tava escrito no destino. Já Eu era pra amei. ser. Tava escrita essa poesia. Entendeu? Porque isso aqui é uma poesia visual, né? Claro, aqui. Com certeza. Por favor, né, gente? Com certeza. Riane, já vou começar a abrir, porque a gente sabe que você é formada em letras pela Unifesp, que eu acho uma coisa chiquérrima, né? Então você também é professora. E em que momento que a escrita te atravessou? Ou que você atravessou a escrita? Tá, eu vou fazer só uma correção, não sou formada. Eu fiz uma trajetória acadêmica aí meio bagunçada, mas eu tenho uma escola de inglês para pessoas negras, que é uma escola de inglês acessível, que a gente estuda a história negra pelo mundo, e é ali que eu faço esse processo de ser educadora e tudo mais. A literatura, ela chega no momento que eu mudo para São Paulo. Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. E quando eu mudar de Cuiabá para São Paulo é muita informação, né? Então, quando eu venho para cá, a cidade é muito para mim. E a literatura começa a ser um lugar de alinhamento comigo mesmo, um lugar de conforto, um lugar de... até para apagar essa solidão que a cidade trazia, assim. Então, a literatura me atravessa nesse momento, apesar de que depois eu descobri que meu pai escrevia, minha mãe também escrevia alguns poemas. Então, acho que a literatura já vinha na minha vida de alguma forma, assim. E hoje em dia eu entendo enquanto uma continuidade da ancestralidade mesmo. E quando você entrou para fazer letras, você entrou motivada por esse desejo de escrita? Porque o curso de letras não necessariamente nos ajuda a escrever. Não necessariamente. É uma grande frustração de gente que vai, inclusive, cursar letras Pra para esse esse sonho. objetivo, né? Não é o que acontece. Não, é bem diferente, na verdade, né? Eu acho que o ambiente acadêmico foi muito cruel, é muito cruel. E aí eu preferi me afastar. Digo que eu sou formada nos slams, nos saraus, nas batalhas de poesia, nas batalhas de rima. Essa foi a minha grande formação na literatura, assim. E realmente as pessoas vão para a faculdade de letras com essa impressão, né? Mas é porque eu acho que as pessoas têm uma impressão de assim, como se tornar um escritor. Quando eu acho que isso é um exercício da sua própria subjetividade mesmo, diariamente, né? Ter coragem. Uma leitora me perguntou esses dias, qual a parte mais difícil de escrever? E eu falei, se encarar diariamente. Então, acho que tem que ter essa motivação para você se ver. Não dá para você... Eu sempre digo, né? Quer escrever? Não fuja de si. Ou se fugir, escreva sobre a fuga. Eu falo isso. Meu Deus. Sim, isso é muito interessante. Eu fiquei pensando que a gente sabe também que quando você começou a divulgação do seu trabalho, você usou uma estratégia que foi, assim, maravilhosa. Eu diria que foi única também, muito interessante, muito criativa. Até essa coisa de que não se torna-se um escritor, se nasce, né? Com essa... Como toda arte, eu acho, né? A gente encontra em algum momento. Mas você usou uma estratégia que eu queria que a gente falasse disso. Que você espalhou lambilambes pela cidade. Lambilambes? Assim, lambilambes pela cidade. Sim. E também no seu Instagram. Como é que... De onde surgiu essa ideia? Quando eu mudei para São Paulo, eu pegava um papel e um caderninho e eu ia anotando tudo que eu lia nas ruas. Eu me encontrei nesse processo da arte de rua mesmo. E aí, já comecei a escrever, assim, nas épocas antigas, na época do blogspot, o webblogger, quem viveu, viveu, né? 30 a mais. Só o bom dia de 30 a mais. E eu já escrevia nos blogs, eu já tinha alguns leitores, assim. Nessa época de blog, se você tinha umas 100 pessoas te lendo, era legal. E eu tinha essas pessoas. Não interagia muito, mas escrevia bastante. Ainda nem tinha rede social. Quando as redes sociais... Quando surgiu o Facebook, que eu pensei que poderia ser um lugar para divulgar meus textos, eu pensei nesse alinhamento. Falei, vou fazer arte de rua e vou aprender tudo sozinha. Porque nessa época não tinha tutorial, né? Você tinha que falar o melhor horário para postar, não tinha nada disso. Você só ia jogando na internet, ver se dá certo. Era muito orgânico mesmo, né? Ia fazendo. Bons tempos. E aí, bons tempos, saudades. Nossa, muita saudade. Ainda mais trabalhando com o Instagram hoje em dia. Então, mesmo antes do Instagram, e quando eu fui pra rua, na verdade, o meu público, agora que é maior, mas ele começou a crescer com o Lambi Lambi mesmo. As pessoas iam me encontrando,
Eu lembro até quando surgiram as hashtags, aí eu comecei a associar a hashtag, colocava a hashtag no Lambi para associar o Instagram. E o Lambi Lambi era barato, era uma forma de fazer arte, era barato, era acessível. E aí eu pegava um cartãozinho do metrô que você pagava R$10 e você podia ficar 24 horas andando de metrô por São Paulo. Outros tempos. Nossa, outros tempos. Outros Você lembra tempos. que Nem época sei se esse que tempo era? de fato existiu. Que ano que era isso? Você lembra? Quando você veio para São Paulo? Nossa, faz 15 anos Nossa, isso. muito tempo. 2007, É, 2008. por aí. Nossa, realmente. E aí eu ia fazendo todas as estações de metrô. Então eu falava, hoje eu vou fazer linha vermelha. Aí eu descia na linha vermelha, colava em volta. Depois descia na próxima estação, colava em volta. Essa disposição do sonho mesmo, né? Eu tinha essa disposição do sonho. Sou filha de Ançã, né? Não existe a possibilidade de não fazer pra mim. Eu tô sempre em movimento. Uhum. Nossa, entendi. E durante muitos anos, né, você participou de sarau, participou de slams, e tudo isso se conecta, né? Até como você estava falando agora, né, de pegar essa arte de rua e trazer, para poder trazer a galera para mais próximo de você. E aí, como que você acha que essa arte te transformou enquanto uma pessoa, enquanto poeta? Nossa. Pega uma cerveja pra gente ficar conversando, porque essa pergunta vai longe. Quando eu não conhecia nada de literatura escrita por mulheres negras. Nada. Nem na faculdade, nem na escola, nada. E sempre gostei muito de escrita. Não conhecia nenhum tipo de escrita que parecesse comigo. E quando eu fui nos slams, que eu vi uma mulher negra declamando pela primeira vez, eu falei, nossa, foi assim. Parecia que eu sabia que tinha um antes e depois de Riane a partir dali. Eu sabia que era um convite para o meu resgate de raízes também, porque a partir dali também jamais seria a mesma. E existiu essa identificação. Eu pensei, eu também posso fazer isso. Se ela tá fazendo, eu posso fazer também. Ela se parece tanto comigo, a história dela se parece tanto comigo. Nesse dia foi a Jennifer Nascimento que eu vi declamando. E depois eu vi Mel Duarte, Luz Ribeiro e mais milhões de escritoras que hoje em dia me acompanham, inclusive na minha trajetória. E o que isso muda em mim me faz ter certeza de que estar viva é um presente da ancestralidade. E eu escrevo sobre estar viva, gostar de estar viva, querer celebrar. Eu tiro o lugar que me colocam enquanto mulher negra de que eu deveria estar sempre sofrendo, sempre na dor. E entro em conexão com o afeto. Eu digo muito nos meus textos, né? O afeto também me pertence. Eu vou resgatando. Então, acho que a palavra é resgate. Essa arte de rua, esses slams, esses saraus, me resgataram para que eu pudesse não ser somente dor. Porque por muito tempo eu acreditei que eu era a dor, a violência, o abuso e todas as outras coisas que eu passei. Aí a literatura ela me proporciona essa brecha, essa subversão. E tem que ser rápido, você tem que estar atento quando você escreve, né? Você tem que estar prestando atenção em tudo. Escrever também é se distrair, mas não só. Então, quando essa brecha apareceu, que eu poderia ser eu mesma em tudo, bagunçada, caótica, bonita, tudo ao mesmo tempo, porque eu não acredito em cura perfeita, em pessoas perfeitas, que eu poderia ser contraditória. Eu não queria um endeusamento de a Riane escreve. Não, eu quero ser contraditória, bagunçada, não saber direito o que eu tô falando, às vezes, também. Então, acho que a escrita me devolveu essa humanidade. Nossa, e essa questão também que você traz, né? De você ter se visto na outra menina que estava fazendo o slam dela lá, né? E que falta que faz, de fato, né? A gente se enxergar na literatura. A gente tem muito essa noção hoje em dia, né? Eu acho que a gente sempre teve de que a literatura é essa coisa afastada, né? Você é uma arte e que apenas alguns gênios especiais nasceram com ela, né? E eu também, na escola, eu não me recordo, né? A não ser Machado de Assis, por exemplo, que é um clássico da literatura, né? Eu não me recordo de ter lido outras pessoas negras, por exemplo, né? Pessoas LGBTs nem passa, então a gente vai indo, né? Até todo um processo. Exato. E aí a gente tem, então, a gente tem essa literatura clássica que a gente vê na escola e a gente não consegue se conectar com aquilo porque a gente também não se vê naquilo, né? E que falta que faz a gente trazer, talvez, eu não sei se na sua faculdade você teve isso, esse movimento da faculdade de trazer
esse cuidado de trazer autores e autoras com Com pluralidade. certeza. Você teve? Com certeza. Quando eu tava na faculdade, o tempo que eu passei ali, eu levava slam, levava... Eu lembro que a gente tinha que ler um livro chamado A Eneida. Nossa, livro chato. E aí... Não, gente, com todo o respeito pra quem gosta, mas assim, sem condições. E aí eu falei, eu tinha que fazer um trabalho sobre a Eneida. Eu falei, quer saber? Eu vou juntar macumba, eu vou conseguir falar de macumba nesse trabalho. Eu falo muito de candomblé na minha literatura, né? Sou candomblecista. Falei, vou conseguir eu vou dar um jeito de falar de candomblé no meio da Eneida. E eu dei um jeito. Eu lembro que o professor olhava assim, pensando... Incrível, mas maluca. Uma cara assim, tá sendo legal, mas ela é completamente surtada. E aí, nas aulas de escrita, nas outras aulas, nas outras matérias, eu tentava levar essa poesia, apresentava essa poesia. Um trabalho que eu faço muito, muito interessante você trazer isso, Jonas, um trabalho que eu faço muito, que talvez seja o meu favorito, e que abre o portal, é estar nas escolas. Então, quando eu vou nas escolas públicas, e aí eu converso, recentemente eu fui em uma, em Sumaré, saudades, e aí tinham 60 adolescentes, adoro conversar com adolescentes, tinham 60 adolescentes, e eu perguntei, quem conhece meu trabalho? E todos levantaram a mão, é uma escola que leva realmente a sério a lei de colocar a história afro-referenciada e tudo mais. E o olhinho deles brilhava, assim, eu ia falando, e aí eu pensei, vários deles vão escrever a partir daqui. Eu sabia reconhecer os que já queriam escrever, mas têm um pouco de medo. Aí eu falava, gente, vamos... Aí eu fico nessa motivação, né, de vamos contar nossas histórias. E acho que essa parte, pra mim... No ano passado eu fiz um trabalho com 1.000 adolescentes, que eles estudaram meu livro nas escolas, eles inseriram meu livro nas escolas, e a partir do meu livro eles traziam o que eles produzem. E aí, melhor dia da minha vida, né? Incrível. Eu não sabia mais o que falar, eu chorava tanto, que eu falava, gente, vocês são tudo. Eu não tinha mais elogio, adjetivo, escritor fica sem palavra, né? Eu assim, gente, não sei o que dizer, então acho que é essa parte... que na escola a gente é muito afastado, que parece que a literatura é um anjo que vai vir assim, né, bem branquinho, e ele vai falar, nossa, você tem uma cabeça iluminada e você pode escrever. E que bom que a gente pode estar nas escolas hoje fazendo esse movimento de motivar esses adolescentes a contarem suas histórias, porque às vezes a gente cresce com a impressão de que a nossa história não é importante, porque ela não é contada, como que ela pode ser validada? Ela não é importante. E aí entra tudo, né? Ser uma mulher lésbica, ser uma mulher negra, ser uma mulher macumbeira. E poder ter essa literatura que eu acho que faz essa quebra também. Meu público é super diverso, muitas pessoas me leem. E eu acho que mesmo as pessoas que talvez pudessem carregar alguns preconceitos, quando elas se identificam, tem uma quebra. Que aí elas pensam, me identifiquei, e agora? Você se identificou com uma mulher sapatão, negra e macumbeira. Exato. O que você vai fazer com isso? Então, acho que a gente vai quebrando, assim, sabe? As quebras também são necessárias. Eu tenho um comentário aqui pra ler do chat e eu concordo 100% com ele, né? Porque, assim, eu até falei, eu preciso trazer Riane Leão pra variar, né? Porque, assim, sua poesia mudou minha vida em muitos aspectos, né? Uma poesia maravilhosa. E a da Luana também, ela falou que Tudo Nela Brilha e Queima foi um dos melhores livros que ela leu em 2019. Uma amiga disse que se enxergava nos textos e quis entender o porquê. E ela falou que chorou demais. Eu acho que, assim, ler suas poesias a chorar, né? Não tem como. Pega num lugar tão, tão incrível. E tem uma pergunta aqui que eu sei um pouquinho dessas respostas, mas eu queria que você trouxesse pro pessoal. Quais são suas referências hoje, né? Lá você não tinha, o Islã te apresenta, mas eu sei que você até corre junto com alguma dessas referências, Sim, né? eu falo que eu gosto que as minhas referências conheçam o som da minha risada. Eu não quero ter referências distantes. A gente tem a possibilidade, agora com rede social, de poder fazer encontros mesmo, de mandar, trocar. A pessoa pode te mandar uma mensagem. Eu não consigo responder todas as mensagens, claro, mas eu tento. E aí eu tenho muitas referências. Só queria comentar sobre o que você falou do choro. Eu adoro esse se permitir emocionar. O meu segundo livro chama Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, porque a gente nasceu para se emocionar mesmo. Chora mesmo, é bom, deságua aí. Não quero que geralmente quando a gente começa a chorar em público, principalmente, a primeira coisa que a gente faz é, ai, gente, desculpa. Sim. E aí quando isso acontece, principalmente quando eu tô fazendo encontros e tal, eu falo, desculpa, por quê? Não tem nada. Que bom que você tá se emocionando, que bom que você tem essa capacidade, essa emoção, essa capacidade de sentir, né? Que eu acho que todo mundo tem, é inerente. E aí, já fui longe aqui, né? Viu? Por isso que eu falei da cerveja. Eu vou viajando, vou embora. Mas voltando às referências, eu acho que são muitas referências. Eu caminho ao lado de muitas também. Luz Ribeiro, Mel Duarte, Tawane Teodoro,
Ibu Helena. Tem muitas pessoas que caminham comigo, que são poetas, que estão no slam. Pan Araújo, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Miriam Alves, as que abriram caminhos muito, obviamente, para mim agora. Então, essas referências estão comigo, eu consigo... Essas referências sabem o som da minha risada, é o que eu falei. E eu sei o som da risada delas também. E quando a gente se encontra é importante, porque bate nesse lugar de... Estamos construindo alguma coisa, assim. Ainda meio torta, ainda meio estranha. Ainda sem entender direito se a gente está quebrando uma estrutura mesmo ou não. Mas existe uma construção sendo feita coletiva. E aí as minhas referências são muito coletivas hoje em dia. Além de referências de fora, que eu traduzo para cá também. Que tem uma escritora nigeriana que eu gosto muito, chamada Ijeomu Mebiniu. Quem me segue sabe que eu falo dela o tempo todo. Tem a Nairu Wahid, tem a Rupi Kaur, que recentemente eu encontrei. E viramos migas, e eu achei tudo. Porque eu falei, gente, virei miga da Rupi Kaur, como assim? As pessoas costumavam dizer que o meu livro era parecido com as coisas dela. E aí eu pude falar isso pra ela, e aí foi uma explosão. Então, a literatura, ela é esse abre-caminho. Né? Eu sinto a palavra como um banho de erva mesmo. Eu tomo, vejo se funcionou, e aí eu passo pra frente. E isso que você fala da referência, né? A gente tem, assim, são vários desdobramentos da internet e a internet em relação à literatura. Mas quando a gente pensa em relação às referências, porque antes a gente tinha esses grandes escritores que viveram no passado, muitos deles não foram nem prestigiados enquanto vivos. Total. Hoje em dia, as nossas referências, elas estão a um arroba de distância, né? Isso é uma loucura de se pensar. Como que eu não preciso mais ter essa visão de um gênio distante. Tá do meu lado, né? A gente vira amigo, né? Isso é uma coisa fantástica que a internet possibilitou pra gente. E celebrar também as pessoas que estão aqui, né? Eu consigo hoje... às vezes eu leio um livro que aí, às vezes não é nem uma pessoa que vai ficar em top 1 em vendas. Mas é aquelas pessoas que estão em volta. E aquele livro daquela pessoa me tocou de uma forma... Você não precisa estar em top 1, Sim. né? Você tá tocando e conversando com pessoas que estão sendo tocadas diretamente. Eu acho que hoje em dia as pessoas que escrevem estão num momento muito privilegiado nesse sentido. De você entrar em contato com quem te lê. Eu acho maravilhoso essa possibilidade. Eu tenho um amigo, Esteban Rodrigues, que é um poeta, sim. Ele até mandou mensagem, não acredito que você tá aí, não sei o quê. Eu falei, eu tô. E aí, cheguei. E aí... Ele me mandou o livro dele muito tempo atrás. E foi um livro que me mexeu muito comigo. Pensando nessa expansão de qual é a literatura que a gente lê. E eu penso muito nisso. Eu consumo muito literatura. Seja um zine, ou você chegar pra mim com pode ser uma palavrinha assim, escrita num post-it, eu compro. Eu quero ter. Lá em casa eu tenho de tudo. Eu tenho todo mundo lá comigo. E hoje em dia a gente virou muito amigo. Então existe essa... A gente começou conversando, ele mandou o livro, mandei mensagem, depois a gente combinou de se ver, tomar uma cerveja, a gente virou muito amigo. E eu gosto dessa possibilidade que a gente tem das referências não serem pedestais. Porque eu fujo dos pedestais absurdamente. Eu quero olhar no seu olho mesmo. Eu tô aqui, é isso. É carne e osso mesmo e é carne e osso caos. É isso. É isso que eu tenho pra te oferecer. Você quer? Porque... a gente deixa de ter essa imagem colonial mesmo, de que a literatura não é pra gente. Porque quando eu chego em algumas escolas e eu pergunto, vocês gostam de literatura? A depender da escola, todo mundo diz que não. E eu penso, mas você já ouviu tal música? Aí eu começo a trazer música, eu começo a trazer outras referências. Mas você já viu esse vídeo? Você conhece não sei quem? Mas você já... E aí a gente vai trazendo essas referências que aproximam. E quando a gente tem essa proximidade... a gente fica... Eu falo de qual que é o gosto que fica na boca. Gosto de vida mesmo. É da vontade de permanecer. Eu quero estar aqui, é interessante pra mim estar aqui. Estar vivo é muito gostoso. É super caótico, mas é tão gostoso. Dá pra experimentar tanta coisa. Esses dias eu li um texto muito legal que falava tanta festa pra ir, tanta música pra dançar, tanta boca pra beijar, tanto coração pra sentir. Tem tanta coisa pra acontecer ainda que eu acho que quando a gente se aproxima dessas referências... E você me lembrou muito de uma frase que a Mel Duarte fala muito sobre ler pessoas vivas, mulheres negras vivas, pessoas LGBT vivas, pra gente saber onde que essa pessoa tá. Será que eu consigo encontrar com ela qualquer dia? Será que a gente vai, sei lá, vou estar passando na rua e a gente vai se dar um sorrisinho de longe? Porque é isso que abastece. Eu acho que essas referências, a internet aproxima pra gente poder ter esse combustível. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Audre Lorde, que ela fala, se eu expor a minha dor e não mudá-la, então morrerei dela. E aí o meu livro é isso. Eu vou falar de dor,
Mas eu não posso ser só isso, não é possível. Não é possível que uma mulher de Oiá, com Ogum, seja só dor. Impossível. É uma mulher que Exu olhou no olho. Eu olhei no olho de Exu. Então, tudo isso que a literatura traz, essa referência, essa possibilidade de permanência. Porque eu quero a gente aqui, entende? Eu olho pra vocês e eu quero a gente aqui. Eu quero amanhã a gente acordando com gosto de vida na boca. Pensando o que eu vou fazer hoje, o que eu posso... quão grande eu posso ser hoje. E também, amanhã, se você não quiser fazer nada, tudo bem. Posso fugir da revolução por uns dias? Posso. A revolução vai continuar acontecendo, como diz Nick Giovanni. A revolução continua acontecendo. Quer descansar um pouquinho? Põe um desenho lá para assistir, não pense em nada. Mas eu quero que a escrita traga essa possibilidade da escolha. Uma possibilidade de troca, né? Escolher e trocar, né? Acho que é isso. E essa celebração, né, de quem tá vivo e quem é contemporâneo nosso, né? Eu sempre fico muito chocado quando eu lembro da Cassandra Rios. Ela foi a primeira escritora lésbica, ela tem uma vasta... Assim, eu nem sei quantos livros que ela tem publicado. Foi a primeira escritora a atingir 1 milhão de vendas, né? Ela vendeu mais que... Mário de Andrade? Não sei. Mas esses grandes nomes. Esses grandes nomes. Ela vendeu mais que eles. E ninguém nunca ouviu falar dessa mulher. Apenas no nosso círculo. Sim, que aí que a você gente faz começa a buscar, começa a trocar com as pessoas. E nunca, assim, né? Como que pode eu estar numa escola e eu nunca ter ouvido falar dessa mulher? Pra mim é uma coisa chocante. E pensar nesse bem viver também. Eu quero que a gente aqui, todo mundo aqui é artista, dentro disso, né, da sua vivência, eu quero que a gente possa escolher o bem viver mesmo. Eu quero que a gente viva bem. As escritoras, elas são tão apagadas, foram tão apagadas, que Carolina Maria de Jesus vai embora sem nada. Sem nada, porém com tudo, com um legado imenso, mas não basta. Eu quero a gente com saúde mental, dinheiro no bolso, vivendo bem, comendo bem. É isso que eu quero. Eu quero a gente podendo se encontrar, dar risada. Maria Padilha tem falado muito pra mim. Não esquece que a ideia de viver é rir. A gente tem que lembrar da risada. Às vezes a gente fica tanto tempo sem dar risada e hoje eu fiquei encantada com vocês. Fiquei encantada com vocês. Que eu fiquei pensando, por que eu não entrei na fofoca? Mas mais do que isso, eu fiquei completamente encantada. Porque é uma troca muito genuína, é gostoso, é fluido. Vocês estavam que nem água, assim. Aí eu rachei o bico ali de rir. Aí depois pensava, poderia fazer um comentário agora. Mas encantada com as existências. Encantada com as existências. Na próxima você tem que vir, ó. Na próxima você vem só pra fofoca. Só pra fofoca. A gente nem precisa falar de literatura. Eu não sei nada sobre literatura. Só fofoca, não. Você tira o crachá pra sentar aí. Na próxima eu vou falar, não, fiquei lá assistindo a fofoca de Larissa Manoela. E olha, Caê com certeza vai querer te convidar, porque Caê, desde o começo, quando seu nome apareceu a primeira vez. Então, assim. Fui eu que trouxe, né? Inclusive, a gente tem uma última pergunta pra te fazer. E no roteiro, a pessoa que escreve o roteiro, que eu não vou contar quem é, porque foi o Caê, já escreveu. Se você Essa olhar no TP, tá escrito minha. Caê faz essa. Que a pergunta é dele. Uma pergunta de fã. Quem é o Uma fã? pergunta de fã, cara. Olhando nos olhos da minha referência, a gente quer saber, né? Vem um terceiro livro aí. Como que tá esse processo? Primeiro, muito obrigada. Eu agradeço mais do que você ter me feito esse convite por você lembrar o meu nome. Eu acho que quando a gente lembra o nome de algumas pessoas, esses nomes eles ficam reverberando de alguma forma no universo. Isso não pode ser apagado. Então, obrigada por fazer com que o meu nome não seja apagado. Eu também faço esse trabalho diariamente, mas é importante ter pessoas comigo fazendo esse trabalho do nosso nome e da gente ser um relâmpago inapagável mesmo. Ih, toda hora eu vou viajando, né? Aí eu fujo da pergunta, depois eu Poeta, amiga. Aí eu olho pro chão, já tô pensando. A poetisa, entendeu? Você vai, puxa. Eu vou ir, daí eu fui embora. Ó, o terceiro livro nasceu Já ali. tá O aqui, terceiro ó, livro já tá já tá acontecendo, gente. Tira um print aí do que eu tô falando pra eu lembrar depois, que depois eu esqueço tudo. Vem um terceiro livro, ele tá atrasado por questões, eu acho que essa pós-pandemia aí, a gente sobreviveu ao fim do mundo. Sim. Então eu tô me entendendo como essa sobrevivente do fim do mundo. O livro tá sendo escrito. Mas aí eu vou trazer um spoiler que eu não trouxe pra ninguém, nem acho que tem amigos, nem amigos meus que Breaking sabem, news. perdão, amigos. Prepara o corte, galera. Tá vindo não só um terceiro, como um quarto também. Meu Deus. E um quarto, possivelmente, um romance. Então, vou deixar aí no ar. Meus amigos, me perdoem se eu não contei pra vocês, mas Exu pediu pra eu ficar quieta. Então, mas aqui tudo bem, já tô contando o spoiler, a gente tá dividindo a felicidade. Os livros estão chegando.
O terceiro ainda esse ano. E bem potente, bem bonito. Outra coisa, assim, Caê, já que a sua pergunta é de fã, outra coisa. Tem a ver, claro, mas é um livro, vamos supor, né? Fogo de Artifício, Água, o terceiro livro é Terra. Então, mais do que nunca, eu sei quem eu sou, eu estou firmada, meus pés estão no chão. Assim, posso ser abalada pelas dores do mundo? Posso, mas não a ponto delas fazerem eu esquecer quem sou. O terceiro livro é sobre isso. Nunca esquecer quem sou. Nunca me deixar pra trás. Não dá mais tempo. Tô com 34 anos, não tenho mais tempo de me abandonar. E o terceiro livro é sobre isso. E eu já deixo o convite aqui, então, pra você voltar quando tiver esse livro lançado. Com certeza, mas aí com a fofoca Fechado. no livro. Exatamente. Pena que não vai ter mais a fofoca. Será que essa fofoca da Larissa Manoela ela vai ficar Ainda pra se sempre? espalha. Aí vai, A gente pode traz ser de que sim. volta. Vão ter Pode desdobramentos, a gente dá um jeito de voltar. A gente faz um volta. especial só quando você vier. Só pra Só gente Larissa fofocar Entendeu? disso. Assim, e fofocas literárias também é uma que a gente pode. Seria muito interessante Que a gente fofocas já ouviu literárias. que, ó, o mundo literário tem um Gente, burburinho que rola aí, que é babado. É babado.